tarde, meus amores. Tá vendo como foi rapidinho? Tia já voltou. Vamos fazer hoje uma revisão de divisão e multiplicação, tá bom? E a tarefa vai ser no livro, vocês vão ler de novamente a página 162 a 203, lá traz a explicação, tá? Mas a tia vai fazer uma revisão aqui. E vai ser no livro de Enigmas e Desafios. Isto mesmo. A operação da multiplicação nada mais é do que uma grande soma de parcelas. Logo começamos a fazer algumas continhas de vezes, passamos a aplicar as propriedades da multiplicação sem perceber a sua utilização. Assim como acontece com as propriedades da adição. Que tal nos lembrarmos dos termos da multiplicação? Eles são conhecidos como fator e produto. Então, fator e produto. 5 vezes 2, 10. Então, o primeiro fator é o multiplicando. O segundo fator, multiplicador. E o resultado é o produto. Agora que sabemos quem são os termos da multiplicação, vamos então conhecer as propriedades da multiplicação e utilizá-las intencionalmente para facilitar nossos cálculos. Lembrando que essas propriedades podem ser usadas para multiplicar números inteiros, frações e na multiplicação de números decimais. Vejamos um pouco sobre as 5 propriedades da multiplicação. Primeira propriedade é a comutativa. A propriedade comutativa garante que em uma multiplicação as ordens dos fatores não alteram o produto. Veja o exemplo. 3 vezes 9, 27. 9 vezes 3, 27. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Segunda, propriedade do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, não se altera. Isto mesmo, qualquer número multiplicado pelo elemento neutro não muda. Você sabe que número é esse? É o número 1. Por essa razão, o número 1 é conhecido como elemento neutro da multiplicação. Vamos ver alguns exemplos. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 1, 10. 15 vezes 1, 15. 1 vezes 12.345 é igual a 12.345, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Terceira propriedade do elemento nulo. A propriedade do elemento nulo lembra a última propriedade que vimos. Segundo esta propriedade, sempre que multiplicarmos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será zero. Você sabe que quem é o elemento nulo? É o próprio zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre terá o produto igual a zero. Veja os exemplos a seguir. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 7 vezes 0 vezes 2, 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Quarta propriedade, propriedade associativa. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação, e o resultado será sempre o mesmo. Vejamos de quais maneiras podemos resolver a multiplicação 3 vezes 5 vezes 7. Podemos deixar entre parênteses, fora do parênteses. Quinta e última propriedade. Propriedade distributiva. A propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos, ou seja, quando houver uma soma de 2 números entre parênteses, multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar este número por qualquer parcela de soma.
e depois realizar a adição. Observe o exemplo. 2 vezes, abre parênteses, 6 mais 9, fecha parênteses, é igual a 2 vezes 15. Por quê? 9 mais 5, 9 mais 6, 15. 2 vezes 15, 30. Ou 2 vezes 6 mais 9, entre parênteses, é igual a 2 vezes 6 mais 2 vezes 9. Eu multiplico o número que está fora por cada um dos números que está dentro. Então, eu tenho 2 vezes 6, 12, mais 2 vezes 9, 18. 12 mais 18, 30. A divisão é a operação da matemática em que repartimos os números em partes iguais. Na divisão, o dividendo, como se chama o número a ser dividido, enquanto o divisor é o número que divide e o quociente é o resultado da operação. Veja o exemplo. 24 dividido por 6 é igual a 4. O número 24 é o dividendo, o número 6 é o divisor e o número 4 o quociente. Algumas vezes o resultado de uma conta de divisão não é exato. O número que sobra é chamado de resto, como por exemplo na conta 48 dividido por 5. O resultado é 9 e sobram 3 de resto. É importante lembrar que o resto será sempre menor que o divisor. Portanto, quando estiver fazendo uma atividade que envolva divisão, sempre verifique para não errar. A divisão é a operação oposta à multiplicação, pois nessa última nós formamos grupos com a mesma quantidade de elementos. Na divisão, nós separamos, ou seja, dividimos em partes iguais. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo, o número 3 é chamado de divisor, o número 2 é chamado de quociente e aí por diante. O que é que nós vamos fazer agora? A tia vai explicar a tarefa, que é no seu livrinho de enigmas e desafios. Lúcia, na página 15 a 17. Lúcia trabalha com números escritos na forma decomposta. Observe como ela calcula a soma 574 mais 257. Depois que vocês olharem o exemplo que ela deu, você vai fazer as suas contas. Tá? Já está armada, vocês só vão colocar os números. Na página 16, observe e complete. A mesma coisa, vocês vão usar a decomposição. No próximo, observe e resolva. Vocês vão armar e resolver as subtrações. E na última página, quadro mágico. Some os números de cada linha, cada coluna, a cada diagonal. A soma de todos eles dá igual. Este quadrado é mágico. Use os números de 1 a 9 e encontre a soma 15. Agora use os números de 5 a 13 e encontre a soma 27. Encontre a soma 18 usando os numerais 2 a 10. Caso de dúvidas, deixe seu questionamento que tia os ajudará a tirar todas as dúvidas. Marque a sua presença na nossa aula e até amanhã, às 3 horas da tarde, na nossa aula virtual. Beijos e até lá. Fiquem com Deus.